guerra no Irão mudou a forma como muitos pensam em energia. Faith Birol, responsável da Agência Internacional de Energia, afirmou há dias que os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e a restrição do fornecimento de petróleo do Médio Oriente redesenharão o mapa energético global. Não voltaremos ao ponto em que estávamos, disse. A diversificação das fontes de energia são um provável resultado do encerramento do Estreito de Hormuz pelo Irão, por onde passa 1/5 do petróleo mundial e 1/3 dos fertilizantes, ou uma consequência inevitável. Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje converso com António Costa e Silva, antigo Ministro da Economia e um dos maiores especialistas em energia do mundo. Obrigada por aceitar o meu convite. Nos comandos do som está João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Esta guerra volta a mostrar que quem controla estrangulamentos físicos continua a ter um poder desproporcional sobre a economia mundial. Nós sabíamos, teoricamente, que Hormuz podia parar o mundo, porque houve avaliações no passado de administrações norte-americanas para não entrar em guerra com o Irão. Mas este choque afeta ao petróleo, gás, fertilizantes, petroquímicos, cadeias industriais. Que lição principal retira desta guerra em matéria de interdependência energética? E há alguma coisa que o tenha verdadeiramente surpreendido? Sim, muito obrigado, Catarina. É um grande prazer estar aqui no seu podcast. Eu penso que a principal lição que podemos retirar é o regresso da geografia ao centro da geopolítica mundial. Portanto, numa era marcada pelos desenvolvimentos tecnológicos extraordinários, pela inteligência artificial, os satélites de última geração, os computadores e supercomputadores avançados, os aviões a jato de última geração e tudo isso, todo este conjunto de máquinas, subitamente a reemergência da geografia. É derrotado pela geografia. E a geografia é determinante no funcionamento da economia global. A segunda grande lição é constatarmos esta contradição imensa entre a globalização, não é? O crescimento da economia mundial, que agora é um paradigma que está em reversão, mas que foi intensificado ao longo das últimas décadas com a crescente integração da economia mundial e, no fundo, ela é dependente de um conjunto de estreitos. É o regresso desta geopolítica dos estreitos, que já no passado marcou a diferença. Lembramos da guerra da Ucrânia. O Estreito do Bósforo é crucial para tudo o que é o fluxo de bens alimentares no mundo, sobretudo dos cereais, mas nós não podemos esquecer que agora também está no centro, não só o Estreito de Malaca, que é fulcral para a Ásia, mas também o Estreito de Taiwan. Em Taiwan é um país que tem a TSMC, a primeira companhia do mundo que produz os chips de última geração que são indispensáveis para a inteligência artificial, para a eletrónica de alta precisão, e nada nos garante que o Estreito de Taiwan no futuro não venha a ter também um papel crucial, até porque, e é outra lição, nós estamos a assistir ao desmoronamento da ordem internacional. Até agora tínhamos duas grandes potências que eram revisionistas da ordem internacional, que era a Rússia e a China, e subitamente acrescenta-se a ela os próprios Estados Unidos da América, com esta administração que está a minar completamente a ordem internacional e, portanto, é uma consequência de tudo isso. Estamos numa espécie de situação que o Thomas Hobbes descreve muito bem no seu livro Leviatã, que é a guerra de todos contra todos. É o regresso da lei da selva ao cenário internacional. Muito bem. E referi a Taiwan, eu achei muito curioso o que disse. E fala-se muito do papel da China, por exemplo, não nesta guerra, mas mais como é afetada. A defesa está a ser afastada da região de Taiwan e da Ásia, e isso é uma preocupação? É uma preocupação muito grande. E porquê? Porque nós podemos ter no Estreito de Taiwan o choque entre as duas maiores superpotências do mundo hoje, os Estados Unidos e a China. E é evidente que as duas superpotências estão também a lutar pelo domínio da ordem energética mundial. Tudo o que está subjacente a tudo o que se passa na geopolítica internacional tem a ver com uma luta titânica entre aquilo que chamamos os petroestados. Os estados produzem petróleo e gás, e do outro lado os eletroestados, aqueles que estão a apostar sobretudo na eletrificação da economia.
E a China é o maior dos eletroestados que existe hoje no mundo. 1/3 da eletricidade mundial hoje é produzida na China. A China está a fazer uma eletrificação muito significativa de toda a sua frota automóvel, o transporte ferroviário. Lembre-se que a rede de alta velocidade na China tem cerca de 50 mil quilómetros e é maior que todas as redes de alta velocidade dos outros países do mundo, todos. Portanto, nós estamos aqui face a uma dimensão absolutamente inacreditável. E o que é que se passa? A grande superpotência hoje na parte dos hidrocarbonetos são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América produziam 6 milhões de barris de petróleo em 2008 e hoje estão a produzir 14 milhões e meio. Nunca aconteceu isto antes na história. E porquê? Deve-se à revolução do shale oil e do shale gas que foi feita durante a presidência de Obama. Durante 150 anos na indústria petrolífera trabalhamos com um paradigma que é os hidrocarbonetos geram-se numa rocha argilosa, que é o tal shale, e depois com a compactação da crosta, os movimentos tectónicos deslocam-se para altos estruturais, onde se alojam, que são as rochas reservatório. E, portanto, na sísmica tridimensional identificavam-se essas rochas. O que é que se passa? E isto é extraordinário, a mente humana a funcionar. O antigo economista austríaco Josef Schumpeter dizia que as grandes inovações vêm não do mainstream, mas das franjas do sistema. E foram companhias de pequena dimensão e média dimensão nos Estados Unidos da América, com jovens saídos da universidade, que pensam sempre bem e de forma diferente, e que disseram porque é que nós não vamos perfurar a rocha-mãe. E a descoberta é extraordinária, porque 40% dos hidrocarbonetos ficaram alojados na rocha-mãe. E é por isso que os Estados Unidos hoje têm 3 grandes bacias geológicas, Baker no Dakota do Norte, Eagle Ford e Pérmia no Texas, e repare, cada uma delas é equivalente a um país do Golfo Pérsico a produzir petróleo e gás dentro do território americano. Isto mudou a geopolítica mundial da energia. E é por isso que os Estados Unidos e o Presidente Trump reafirma isso muitas vezes, que diz que são o maior produtor, que estão a ganhar com esta guerra, e estão de facto, porque são o maior produtor mundial de petróleo e o maior produtor mundial de gás, só que em lugar de utilizar esta superpotência energética que advém desta revolução para fazer a transição para energias mais limpas, ele está a fazer exatamente o contrário. E está aqui em grande combate com a China, que está do outro lado da China. Atenção, o maior consumidor de carvão do mundo, que é muito poluente. 50% do carvão que se consome no mundo é consumido na China. Mas a China está a eletrificar a sua frota automóvel, está a apostar muito nas energias renováveis. O investimento que faz em energias renováveis, eólica e solar, é muito maior que a Europa e os Estados Unidos combinado. E em 2024... dos 17 milhões de carros elétricos vendidos no mundo, 2/3 foram fabricados na China. 80% das baterias, 90% dos painéis solares. Quer dizer, a Europa, que foi o berço do desenvolvimento destas tecnologias, deixou que a industrialização delas fosse para a China. E estas indústrias já representam cerca de 20% do PIB chinês. O que é que temos aqui à nossa frente? É a China que está do lado certo da história, porque nós temos que eletrificar a economia mundial, depender menos dos combustíveis fósseis, até porque o sistema climático da Terra se está a degradar. E do outro lado, a superpotência dominante, que é os Estados Unidos, estão exatamente do lado errado da história. Aliás, o presidente americano é um negacionista das alterações climáticas, vai ser dos seus piores legados, entre todas as coisas muito mais que ele está a fazer aos Estados Unidos e ao mundo. O legado climático vai ser também absolutamente brutal. E nós temos este choque à nossa frente, e está subjacente a esta luta geopolítica que se trava. Muito bem, e tudo isso me suscita 2 perguntas. Em primeiro lugar, como é que vê a China a reagir a este choque? Porque no fundo é um choque que atinge todos, este bloqueio no Estreito de Hormuz e às suas importações do petróleo iraniano. Os Estados Unidos conseguiram de alguma forma travar o crescimento lento que estava a China a ter, ou que está a ter. E a minha outra pergunta é se o domínio nos hidrocarbonetos por parte dos Estados Unidos não alterou ainda assim o interesse dos Estados Unidos histórico na região do Médio Oriente. Sim, não alterou, embora os Estados Unidos hoje não dependam absolutamente nada do Médio Oriente para o fornecimento de petróleo e para o fornecimento de gás. Eles são autossuficientes a esse nível, e o que está subjacente à ideia do presidente americano é, no fundo, transformar os Estados Unidos num grande produtor de hidrocarbonetos, que já o é, mas solidificar essa posição, se possível arrebatar as reservas da Venezuela, se possível manter o Médio Oriente todo instabilizado, porque quanto mais instabilizado
tiver, mais os recursos do mundo todo ao petróleo e ao gás americano, vai ser efetivo. Só que ele esquece que o mercado mundial funciona de uma forma líquida no mundo todo. E, portanto, o que é que acontece? Os Estados Unidos estão a sofrer com esta crise. E a sofrer bastante. Como? Porque os preços do petróleo e do gás estão a subir também nos Estados Unidos. Atenção que os americanos têm um benchmark que é o dólar, os dólares que gastam nas bombas de gasolina, e quando o preço da gasolina passa os $4 por galão de gasolina, um galão são 3,75 litros, 3,75 litros, quando passa os $4 é difícil para os automobilistas americanos e para toda a população. Há estados em que já vai nos $6. Na Califórnia vai nos $8. Portanto, os americanos estão a sofrer com isso. Os preços dos fertilizantes estão a aumentar, vão impactar na agricultura americana. A inflação subiu 3,1% só no mês de março. Portanto, os Estados Unidos começam a ter também... E pode ter um efeito na dívida. Exatamente, e um efeito na dívida. E, aliás, isso é outro elefante na sala, que é a questão financeira, o estado financeiro que estão os Estados Unidos. Tem uma dívida colossal que cresce todos os dias com esta guerra. Vai crescer ainda mais e, portanto, o próprio déficit dos Estados Unidos não diminuiu, o déficit comercial no ano passado, apesar das tarifas, subiu ligeiramente, e tudo isso é outro ponto importante. Mas a Catarina suscitou a questão da China, é muito importante. Porquê? Porque no Ocidente nós subestimamos muito a China. A China é uma autocracia, é um regime totalitário, mas hoje é uma mistura de autocracia com tecnologias de última geração. Está a ter um desenvolvimento tecnológico extraordinário, exatamente nas indústrias e nos setores que a liderança chinesa decidiu apostar. Como é que eles estão a reagir a este choque? Eles já previram isto muito antecipadamente. Repare, as reservas estratégicas da China hoje de petróleo são 1.400 milhões de barris. As dos Estados Unidos são 415. Portanto, as reservas chinesas de petróleo são muito maiores que as dos Estados Unidos. São mais de 3 vezes superiores. O que é que eles estão a fazer? Estão a desenvolver a sua amizade e a sua cooperação com a Rússia. Há uma fratura no mundo hoje, não só geopolítica, mas também geoeconómica. Repare que com a dependência que a Europa tinha do gás russo e com a eclosão da guerra da Ucrânia, a Europa procurou minimizar a dependência do gás russo, e os russos reorientaram o fluxo, quer de petróleo, quer de gás, para a Ásia, sobretudo para a China, para a Índia, para os outros grandes países asiáticos. Nós estamos a construir várias economias hoje no mundo, várias geoeconomias, e os chineses, cada vez que o preço do petróleo baixa, eles aproveitam isso para reforçarem as suas reservas estratégicas. Depois, com esta aliança com a Rússia, repare na cimeira de Tianjin, foi a cimeira da Organização de Xangai, que ocorreu na China em 2025. Eles selaram um novo acordo entre a China e a Rússia para o pipeline que se chama o Power of Siberia 2. E, portanto, eles estão a incrementar isso e estão a recorrer à Rússia, sobretudo, para repor aquilo que falta do seu abastecimento que vinha da Venezuela, que era muito pouco também, e do Irão. E, portanto, a esse nível eles estão definidos. Só que, olhando para o futuro, eles estão a fazer a eletrificação da economia, estão a desenvolver todos os setores industriais que são absolutamente decisivos e, atenção, estão a formalizar toda a cooperação com os países do chamado Sul Global. A China hoje é o maior parceiro comercial de 70 países do mundo. Sim, a eletricidade está em todo lado também. A eletricidade está em todo lado. A eletricidade chinesa, e o que é curioso, os próprios painéis solares, repare, se for ao Paquistão, o Paquistão de um dia para o outro foi dos países do mundo que mais aumentou a instalação de painéis solares. Portanto, a capacidade de energia solar no Paquistão hoje é muito grande, e a China, com estas ligações que tem com estes países todos, procura responder a este nível. Se nós somarmos a isso uma coisa que não discutimos nestas crises, porque a espécie humana não aprende nada com os seus erros, a maior ameaça que hoje pesa sobre nós é a degradação do sistema climático da Terra. E porquê? Porque estamos a consumir em excesso combustíveis fósseis. E qual é o país do mundo que está a liderar esta transição hoje? Não são os Estados Unidos, é a China. E a China está com todas as armas, inclusive na parte industrial. As grandes inovações que foram produzidas na Europa, a nível da energia eólica, da energia solar, os chineses adotaram-nas, integraram-nas e são hoje produtores das turbinas eólicas, dos painéis solares, dos carros elétricos, a um ritmo absolutamente sem precedentes. Repare que no ano passado a adoção de carros elétricos na Ásia toda cresceu 100%, que é uma coisa absolutamente extraordinária, e portanto temos aqui este choque de paradigmas. Muito bem.
E agora talvez tenha de encurtar as minhas perguntas, mas eu tinha uma pergunta sobre o Estreito de Hormuz em relação a como há um oleoduto, não é, na Arábia Saudita que está a tentar circundar o Estreito de Hormuz, a evitá-lo. Isso é o suficiente? E será que vai ser uma solução para o futuro? Evitar aquele estreito de todo, arranjar alternativas? Esperávamos que a situação fosse pior para as nossas economias do que realmente está a ser, e aprendemos algumas lições, por exemplo, desde a guerra da Ucrânia? Sim, muito bem. A questão dos oleodutos é absolutamente crucial. Só há duas maneiras de evitar o Estreito de Hormuz. É esse oleoduto que a Catarina mencionou na Arábia Saudita, que é o chamado Pipeline Este-Oeste. Portanto, o que é que faz? Liga a grande centro de processamento de hidrocarbonetos na Arábia Saudita, que está ligado ao porto de Ras Tanura, que é o maior porto de extração de petróleo do mundo. Está ligado ao complexo de Abqaiq, que é o maior complexo petroquímico do mundo, processa cerca de 8 milhões de barris por dia, e tem ao lado o campo de Ghawar, que é o maior campo de petróleo do mundo. São 300 quilómetros de extensão. E o que é que se passou na sequência da guerra entre o Irão e o Iraque? Nós não podemos esquecer que entre 1980 e 1988 houve uma guerra feroz entre os dois países, e houve a chamada Guerra dos Petroleiros no Estreito de Hormuz, bombardeando-se uns aos outros, com vários incidentes que têm também muitas lições importantes para aquilo que se passa hoje. Nessa altura a Arábia Saudita decidiu desenvolver esse pipeline e implementá-lo, só que ele o máximo consegue exportar cerca de 4 ou 5 milhões de barris por dia. Mas atenção, ele está ligado ao Mar Vermelho, ao porto de Yanbu. E o que é que se passa? O Irão já atacou o próprio pipeline, este pipeline Este-Oeste. É um pipeline que tem 1.200 km de extensão, tem dezenas de estações de bombeamento dos fluidos. Eles já atacaram várias dessas estações que estão danificadas. Os sauditas dizem que estão a repor e vão conseguir repor rapidamente. As autoridades sauditas são muito, digamos, serenas, evitam todo o alarmismo, mas é uma situação difícil. E atenção, os Houthis, assim que eles começaram a usar o porto de Yanbu, voltaram a atacar 1 ou 2 petroleiros no Mar Vermelho, sinalizando que se eles usarem aquela rota, isso vai estar sob tensão. Depois, a outra grande forma de evitar o Estreito de Hormuz é nos Emirados Árabes Unidos, e quando eu trabalhava na Partex, participei nesse projeto, que foi um projeto estratégico muito importante, que a Shell, a Partex, a Total, a BP e a ExxonMobil nós apoiamos, que era fazer um pipeline que sai do centro de processamento da Abshan, dentro do Golfo Pérsico, que é o principal dos Emirados Árabes Unidos, e ligá-lo ao Golfo de Oman, ao Emirato de Fujairah. Se olhar no mapa, o Emirato de Fujairah está fora do Golfo Pérsico, tem uma parte que vai dar diretamente ao Golfo de Oman e evita a passagem pelo estreito. Só que este pipeline tem capacidade para 2 milhões de barris por dia. O que é que temos hoje naqueles países todos? É a produção de 20 milhões de barris de petróleo por dia, 15 milhões de crude, 5 milhões de refinados. E, portanto, isto são gotas no oceano. Podem ajudar a minorar, mas não vão evitar toda a situação que existe. E, portanto, sobre os pipelines é isto. Depois a outra pergunta que me fez era sobre... se podemos evitar, mas também se, de facto, com a guerra na Ucrânia, a guerra dos Houthis, os ataques no Mar Vermelho, se aprendemos alguma coisa em termos de desvio, de utilização de outros estreitos ou de outras geografias? Pois é muito difícil, e isso é uma das coisas que os operadores que trabalham neste mercado estão hoje a olhar para compensar aquilo que falha do estreito, com o Estreito de Hormuz fechado. Repare que em cada 5 dias há 100 milhões de barris de petróleo que não chegam ao mercado mundial. Portanto, é muito difícil para a economia mundial. Isto podia ser reposto noutras áreas do mundo, aonde? Na Rússia. Mas a Rússia não está já a produzir ao máximo, não consegue aumentar muito mais a sua produção, até está sob efeito de sanções, falta tecnologia, falta investimento, e é a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela, também com as sanções. Portanto, estes dois países têm um grande potencial, não vão responder a breve prazo. A outra hipótese é os Estados Unidos da América aumentarem, em função da revolução do shale oil e shale gas que já falamos, mas eles só conseguem ao máximo mais 300, 400 mil barris por dia. A outra grande geografia é a Noruega, e, portanto, os operadores também se viraram para a Noruega, e a Equinor, a companhia norueguesa, já veio anunciar, tem um grande projeto que é o campo do Whittling, no mar de Barents,
que vão desenvolver vai produzir 900 mil barris por dia, mas quando? Em 2030. Quer dizer, a curto prazo, Catarina, não tem soluções. E é por isso que o mercado hoje indicia isso mesmo. Repare que os mercados de petrolíferos funcionam quando em ciclos normais naquilo a que chamamos o contango. O que significa o contango? Significa que o preço da venda física diária do mercado spot é inferior aos preços dos mercados de futuros. Hoje está exatamente na situação contrária. É o que chamamos backwardation, podemos traduzir por reversão, mas é uma extrema reversão. Hoje há uma desconexão total entre os preços no mercado spot de venda física diária e os preços nos mercados de futuro. Posso lhe dar o exemplo da Ásia, que está a ser muito atingida. O preço do barril de jet fuel na Ásia já passou os $200. O preço do diesel já vai em 180, 190 dólares. E porquê? Quando há escassez no mercado, o funcionamento do mercado muda para backwardation, para esta reversão extrema, e o que as companhias fazem é ir aos mercados de venda física diária, aos mercados spots, para tentarem comercializar os barris que estão disponíveis. E é uma luta titânica que hoje se processa no mundo, antevendo que vamos passar da crise de preços para uma crise de abastecimento. E isso já está a ocorrer na Ásia, em vários países, nas Filipinas, Tailândia, a Índia também já está sob tensão, e isso vai chegar à Europa. Vai haver um choque ainda maior. Sim. Económico, ou seja, ainda tem tendência a aumentar. Sim. E o choque alimentar, quão grande é o risco hoje? Consegue avaliar? Catarina, o choque alimentar ainda é pior. Quer dizer, sabe porquê? Porque não é só o facto de ser 1/3 dos fertilizantes do mundo que vêm daquela região. Aquela região produz 50% do enxofre que existe no mundo. O enxofre é absolutamente fundamental para os fertilizantes fosfatados, e depois também daquela região do mundo vem muita ureia e muita amónia. A ureia e a amónia são cruciais para os fertilizantes nitrogenados. Se olhar para a FAO, a Organização Alimentar Mundial, diz que 50% da produção de alimentos no mundo tem a ver com os fertilizantes nitrogenados. Se eles começam a falhar, vai ser muito difícil. E depois o preço dos fertilizantes está a subir. Se o preço do petróleo e do gás subiu 50%, 60%, os fertilizantes está a disparar. E o que é que se passa? Os países mais vulneráveis do mundo, já vai ser difícil para eles comprarem os fertilizantes a estes preços impressionantes. E, portanto, nós vamos ter milhões e milhões de pessoas que vão ser afetadas e vão entrar em ciclos de fome e de pobreza ainda maiores. E é por isso que eu digo, esta guerra que foi decidida de uma forma absolutamente superficial por um presidente que é o presidente mais narcisista, mais impreparado da história. Foi avisado pelo seu chefe das Forças Armadas, o Joint Chief of Staff, o General Dan Kane, quando, segundo relatou o Wall Street Journal, na reunião decisiva, quando ele diz que vão declarar guerra ao Irão, o General Dan Kane avisa, atenção, o Irão pode fechar o Estreito de Hormuz. E o presidente americano diz, isso não vai acontecer porque o regime iraniano vai capitular em 48 horas, ou vai colapsar em 48 horas. Repara, não é preciso ser muito inteligente para ser presidente dos Estados Unidos da América. Tem serviços extraordinários, tem muita coisa boa que fazem, só que tem que se usar essa informação. Isto é preciso mesmo mínimos. Exatamente. Ele destrói as instituições, não ouve as instituições. Aliás, os serviços de inteligência passam a vida a criticar os seus próprios serviços de inteligência da primeira administração, que lhe vieram dizer que os russos interferiram na eleição, ele em público, portanto apoucou os seus próprios serviços de inteligência. Ele rejeita o pensamento que está sedimentado, as análises feitas, e portanto conduz o mundo a uma situação absolutamente incontrolável. Repare que a guerra é feita para impedir que o Irão tenha uma arma nuclear, destruição massiva, e acabamos hoje a dar ao Irão uma outra arma que é de perturbação maciça do funcionamento da economia mundial, o fecho do Estreito de Hormuz, coisa que ele nunca acreditou. E que também vai custar muitas vidas, não é? E vai custar muitas vidas, e já está a custar. Veja a situação dificílima dos 20 mil marinheiros que estão presos no Golfo Pérsico. Nós temos entre 800 a 1000 navios que estão sequestrados dentro do Estreito e depois à boca do Estreito, e já vão em 8 semanas, e aquelas tripulações estão também a passar às vezes situações extremamente difíceis. E tudo isto a gente pergunta para quê? Se houvesse um objetivo, não existe um objetivo estratégico. Esta guerra foi feita sem estratégia e revela, é uma outra lição grande desta guerra, uma dissonância completa entre a preparação e a competência das Forças Armadas. E, portanto, aí eles já obtiveram uma vitória militar tática, mas depois a impreparação e a superficialidade e a ligeireza da direção política, que está a conduzir os Estados Unidos a uma derrota estratégica.
porque conferiu ao Irão uma arma que não tinha sido ainda testada e que está hoje a asfixiar a economia mundial. Muito bem. E já agora, o que é que o preocupa mais no pós-guerra? Assim que esta guerra terminar, é a destruição física das infraestruturas ou é mesmo esta normalização da ideia de que as rotas energéticas podem ser condicionadas politicamente e isso pode durar o tempo que for? Sim, são duas preocupações grandes. No curto prazo preocupa muito a danificação das infraestruturas energéticas, porque eu conheço muito bem todos aqueles países do Médio Oriente, quer através da Partex, quer através do trabalho que fiz no Instituto Francês dos Petróleos, no ramo empresarial BASF Franlab. Tinha na altura cerca de 200 engenheiros que dirigia no Departamento de Engenharia de Reservatórios e de Operações, e nós fizemos os modelos computacionais e geológicos e matemáticos dos grandes campos da região, desde logo do Gawar, na Arábia Saudita, do Salman e o Gasharran, no Irão. Portanto, conheço muito bem aquela região e conheço as infraestruturas. E, portanto, hoje, quando vê as autoridades do Qatar dizerem que vão levar entre 4 a 5 anos para reparar aquilo que foi danificado pelos mísseis e drones iranianos quando atacaram o campo de Northfield. O campo de Northfield é o maior campo de gás do mundo. O Qatar produz 20% do gás natural liquefeito. É uma tecnologia que foi desenvolvida porque repousa numa grande descoberta da engenharia. Os engenheiros descobriram quando se leva o gás a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, ele ocupa um volume que é 600 vezes inferior. E é por isso que ele pode ser carregado nos navios criogénicos e vai para todo o mundo. Na sequência do desastre de Fukushima, no Japão, o mercado mundial de LNG, de gás natural liquefeito, disparou e hoje é um mercado muito significativo. Só que eles têm 14 trens de liquefação nas instalações de RAS Lafan, e as autoridades do Qatar dizem que entre 3 a 4 trens foram atingidos. E, portanto, isto são máquinas das máquinas mais complexas que a espécie humana já desenvolveu. E para restaurar essas máquinas e recuperar, eles dizem que vai levar entre 3 a 5 anos. E, portanto, repare, se nós vamos ter uma situação desse tipo, o que é que vai acontecer? Os sauditas são mais calmos, não reportam muitos dos danos feitos, mas os peritos internacionais, eu tenho acompanhado isso muito, há cerca de 80 infraestruturas críticas que foram danificadas. Portanto, é por isso que nós não vamos voltar no curto prazo ao que era antes. Nós vamos ter aqui 2, 3, 4 anos difíceis e é preciso acelerar também a transição energética. A outra questão que a Catarina levanta, e muito bem, é uma preocupação que tenho, porque nós passamos de um mundo em que de globalização crescente, integração das economias mundiais, desenvolvimento do comércio, para um mundo de fraturação geopolítica, fraturação geoeconómica e atenção, em que as grandes potências estão a usar o comércio, estão a usar as redes de abastecimento, as cadeias, a tecnologia, como armas geopolíticas, como armas de guerra. E, portanto, isto não pressagia nada de bom para o futuro e é necessário dar combate a isso. E eu espero que a Europa e as grandes democracias no mundo, a Europa com o Canadá, com o México, com o Brasil, com a África do Sul, com a Índia, com a Coreia do Sul, com o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, tentem preservar aquilo que ainda resta da ordem económica e democrática liberal no mundo, desenvolvendo as ligações, as zonas de comércio. É muito importante a União Europeia ter feito o Tratado do Mercosul, tratado com a Índia, com a Austrália, com o Canadá, desenvolver o máximo de relações entre estas grandes democracias, porque quanto mais relações existirem, mais relações comerciais, tecnológicas no mundo, menos as aventuras militaristas poderão, digamos, determinar tudo. Mas é preciso dar luta. A Finlândia já sugere que o Canadá pudesse fazer parte da União Europeia, por exemplo. Para mim já devia estar integrado na União Europeia, se eles quisessem. Era uma grande força para a União Europeia e é trabalhar em conjunto com o Canadá e com as outras democracias no mundo para tentar lutar para preservar as regras do comércio livre, as regras da colaboração, a proteção máxima da economia mundial, a luta contra tarifas as arbitrárias também, não é? Contra as tarifas, e isso é impressionante. As tarifas é um caso, não vamos ter muito tempo para discutir, mas é extraordinário. Porquê? Porque há um estudo absolutamente extraordinário da Penn University dos Estados Unidos a dizer que 80% dos custos da tarifa estão a ser pagos pelos consumidores americanos e pelas empresas americanas. E, portanto, isto está estudado pela economia, é por isso que a teoria do comércio internacional do David Ricardo é muito importante e ela já foi reformulada para este século pelo Paul Krugman. O comércio, como dizia o filósofo francês Montesquieu, é um pacificador das relações internacionais e promove o bem-estar e a prosperidade dos povos. E, infelizmente,
as pessoas querem rever estes conceitos como o Presidente Trump estão profundamente erradas. Colocar e o tempo não cessa de demonstrar isso. Claro. Foi ótimo, mas para terminar esta nossa conversa num outro tom, tenho de fazer a pergunta habitual do nosso podcast. Se pudesse viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde é que iria? Eu escolhi o Uzbequistão, já estive lá, portanto ia visitar Tashkent, que é a capital do Uzbequistão, e depois duas cidades que para mim são absolutamente extraordinárias, que é Samarcanda e Bukhara. São das cidades mais antigas do mundo. Aliás, sobre Samarcanda há um livro muito interessante do escritor franco-libanês Amin Maalouf sobre Samarcanda, e aquilo mostra que o nosso mundo, a nossa civilização é uma mistura de contribuições de várias partes do mundo, e aquela parte do mundo tem uma contribuição muito importante. Ainda por cima, hoje em dia nós usamos muito a palavra algoritmo. A palavra algoritmo vem de um grande matemático persa do século XI, que era o Al-Khwarizmi, que foi diretor da Casa da Sabedoria em Bagdade, na altura em que a civilização islâmica era uma das civilizações dominantes e mais avançadas no mundo. E, portanto, daquela área do mundo mostra a importância que eles desenvolveram em diferentes níveis, e é muito importante para nós, para sairmos um pouco do nosso etnocentrismo, vermos o mundo na sua pluralidade. E eu acredito profundamente que a riqueza da espécie humana e da nossa civilização reside na pluralidade, na colaboração entre as várias culturas e no desenvolvimento de projetos a favor da paz, da prosperidade e do bem-estar no planeta, que é isso que nós queremos, contra todos os loucos que desafiam, digamos, aquilo que estava exatamente no cerne do desenvolvimento das civilizações, que é a procura desse bem-estar e da felicidade, e que já vem desde os filósofos gregos, a começar com Aristóteles, na sua carta, que é no seu livro A Ética, a Carta a Nicômaco. Ele defende claramente que a economia é para promover o bem-estar dos cidadãos, das sociedades, e a partir daí desenvolver-se tudo aquilo que são as grandes conquistas do género humano. E tenho muita pena que nós estejamos neste beco sem saída hoje. Que grande mensagem. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Agradeço também muito ao meu convidado, António Costa e Silva. Obrigada também por terem ouvido O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida, e voltamos para a semana. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!